Boa noite a todos os participantes, aqueles que estão aqui conosco online ou aqueles que vão assistir depois, né? Porque a gente está gravando essa live e vai ficar lá disponível no YouTube, no canal do INF Febraban, né? Edi, eu começo agradecendo o INF Febraban por esse espaço que abre para a gente aqui falar de um tema tão importante. Eu aproveito para agradecer aqui em seu nome, tá, Edi, por favor. E é com muita alegria que essa noite a gente reúne aqui, eu consigo chamar 3 professores para a gente trocar a figurinha aqui, então nós teremos 4 professores do Instituto INF Febraban para a gente bater um papo sobre essa ideia de relacionamento com o cliente, com o usuário do sistema financeiro, à luz, a perspectiva, logicamente, de uma resolução tão importante do Banco Central, né? Então, eu agradeço também ao professor Ricardo Scolar, meu querido, professor Mário Murishita, também muito querido, e professor Armando Tosi. Logo a gente começa aí esse bate-papo, mas antes, já agradecendo a Febraban aqui, a participação do Evandro. Evandro, super obrigada por estar aqui conosco, por esse espaço, por esse diálogo. A gente queria primeiro começar, acho que trazendo um pouco desse olhar da Febraban, né? Digamos assim, ponto de atenção que a gente pode pensar nessa resolução do Banco Central e essa preocupação da Febraban. Quais são os pontos que você traz aqui para a nossa conversa? De novo, muito obrigada, Evandro. Professora Elisa, eu que agradeço, dizer que é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Quero cumprimentar também os professores Ricardo Scolar, Mário Murishita, Armando Tosi, agradecer esse convite do INF em nome da Edilane. E para iniciar, né, então, para a gente, acho que esquentar os motores, né, iniciar os debates aí com os professores, as verdadeiras estrelas dessa conversa, né, a gente vai dar aqui um overview, uma pincelada, enfim, em cima desse tema, né, muito caro para o setor, muito caro para a Febraban, tanto que objeto, né, de treinamento específico, né, mas não só isso, né, objeto de muito trabalho, de muito suor dentro das instituições financeiras e dentro das associações, né, da Febraban em especial, onde eu posso reportar. Diria de início, né, que uma visão até um pouco particular, né, a resolução 4539, ela vem de alguma forma a exercer um papel complementar ao Código de Defesa do Consumidor. Tá? O Código de Defesa do Consumidor, comemorando agora, né, no dia 11 de setembro, acabou de comemorar, né, ultrapassou a casa dos 30 anos, né, então já é um jovem adulto, né, e ele tem uma dogmática, ele tem uma matriz muito comum, né, de certa forma, às legislações em geral, ou seja, ele disciplina condutas, né, ele é um regramento que traz normas de comportamento e uma lógica que é bastante comum às legislações em geral, que é, se você descumprir tal comando, existe uma sanção. Tá? Então, a regra é voltada basicamente nesse aspecto para os fornecedores e ele regula os comportamentos com uma visão externa à empresa, ou seja, descumpriu a regra, você pode ser sancionado, pode ser multa, pode ser suspensão de fornecimento de serviço, pode ser contra propaganda, isso são um rol de 12 sanções. E em que sentido, né, a resolução 4539, que foi editada muitos anos após, né, com alguma inspiração do código, né, quem lê atentamente a resolução vai ver expressões que até então o regulador não usava, como traz para dentro da resolução, importa conceitos como fase contratual, pré-contratual, pós-contratual, que é clássico dentro da proteção ao consumidor. Porém, a resolução tem uma ótica completamente diferente, né? Por ela ser um documento editado pelo regulador, né, que tem o papel de supervisionar o sistema financeiro, ela foi escrita de uma ótica, vamos chamar de dentro para fora, tá? Uma ótica inside out, ou seja, o regulador escreveu uma norma obrigando o fornecedor, no caso o sistema financeiro, a criar sua própria política. Tá? Não é mais o Estado dizendo, olha, escreva isso, faça isso ou faça aquilo. Ele não disse como deve escrever, deu as diretrizes e determinou que os bancos e o sistema financeiro criassem as suas políticas a partir de premissas, supervisionasse as próprias políticas, colocasse ela em prática, medisse a sua efetividade. Então é um conceito completamente novo, né? Porque com todo o mérito que o Código do Consumidor tem, e de fato tem, ele não olha, e não teria como fazê-lo, né? Ele não olha para dentro da empresa. Ele olha, uma vez que a conduta irregular aconteceu,
dali para frente, né? E não determina que haja uma melhoria interna de processos para que isso não volte a ocorrer. Ou seja, né, como é que a gente consegue reverter esse paradigma de um erro sistêmico? Como é que a gente consegue, então, estancar um problema? E relação de consumo é relação de massa, né? Raramente uma grande empresa, por exemplo, no setor financeiro, vai conseguir praticar uma lesão a direito. Ele vai praticar centenas, dezenas, milhares, né, com uma única conduta. Então, a relação de consumo é, por essência, uma relação de massa. E a partir do momento em que o regulador traz a ótica de que o fornecedor, as instituições financeiras, precisam trabalhar seus processos para que, primeiro, para criar a cultura do relacionamento com o cliente de uma forma definitiva, né? E depois trabalhar na gestão de consequências dessa regulação, perdão, dessa política, né, que os bancos são obrigados a criar. Então, eu entendo, né, que há aí um papel bastante complementar, né? Nós avançamos 30 anos em matéria de discussão, de condutas em relação a consumo, né? Os bancos avançaram muito. Um marco é 2007, quando então começaram os debates e a construção de um sistema de autorregulação. E, curiosamente, a primeira regra, né, além do código de conduta, a primeira regra é a regra de relacionamento com clientes. Então, em 2007, a FEBRABAN começou criando um primeiro normativo, que é o normativo de relacionamento com clientes. Muito embora a gente já tenha incorporado também, há anos, né, a nomenclatura, é simbólico, mas tem peso, a nomenclatura consumidor, né? A autorregulação não usa há muito tempo o termo cliente. A gente usa, sim, o termo consumidor, né, muito afeto, muito adstrito à dogmática da relação de consumo, tá? Porque é aí que a autorregulação é inspirada, né? Ela se inspirou lá em 2007, nos diálogos com os órgãos de defesa do consumidor, né? Começaram a surgir regras diretivas, né, e elas foram construídas de uma forma absolutamente inusitada, né? O setor sentou junto com o sistema de defesa do consumidor e começou a construir regras, né, a muitas mãos, né, em reuniões organizadas pelo então DPDC nas mais diversas regiões do país. É até difícil conceber, eu participei de parte dessas reuniões, ainda, né, como órgão de defesa do consumidor. Foram experiências muito ricas e foi aí, a gente pode dizer, um marco para o nascimento dessas regras da autorregulação. E a partir de então, né, o impacto já dá para ser mensurado, né, e ele é bastante óbvio, né? Se a gente começou em 2007 com uma regra de relacionamento com clientes, de lá para cá, né, isso só foi se aprofundando, né? Então, a maioria dos temas da autorregulação hoje, dos 24 normativos, 16 deles são de relacionamento com o consumidor. Tá? E alguns a gente tem normativo em relação à proteção ambiental, proteção ambiental, PLD, né, lavagem de dinheiro, mas foram as três regras, tá? Poucas regras que a gente desbordou da relação de consumo. O restante, todas elas. Tá? E eu trago também à luz uma das normas a nossa norma mais recente, aliás, que tem absolutamente tudo a ver com o tema que a gente está discutindo aqui, que é o tema dos vulneráveis, né, dos públicos especialmente vulneráveis, como a gente tem chamado. É um tema que está na agenda e na pauta do regulador. É um tema que também deriva do Código do Consumidor, embora o Código traga lá um primeiro regramento muito amplo, né, dizendo que todo consumidor é vulnerável. É fato indiscutível que existem muitas matizes entre consumidores vulneráveis, menos ou mais, né? Existem os hipervulneráveis e existem aqueles que são muito menos vulneráveis, por exemplo, em relação a serviços financeiros, né, ou outros serviços, né? Mas a gente começa, então, a ter né? A gente já está bem avançado nisso, mas a atenção a criar matrizes específicas dentro dos bancos para avaliar qual é o grau de vulnerabilidade desses consumidores, né, em função de suas habilidades motoras, em função da sua idade, em função do seu conhecimento tecnológico, em função do seu endividamento. Então, todas essas premissas vão, e principalmente quando elas estiverem cruzadas, né, vamos imaginar que a mesma pessoa tem lá um grau, é analfabeta, ela tem deficiência visual, ela tem deficiência física, né? É claro que essa pessoa, e tem uma idade avançada, é claro que essa pessoa tem muito mais vulnerabilidades, né, somadas,
cruzadas, do que uma pessoa que tem, por exemplo, apenas o analfabetismo. Então, e é preciso que os bancos, e isso já está ocorrendo, né, que os bancos também consigam mapear dentro da sua base de cliente, de toda a sua base, quem são os seus clientes, quais os graus de vulnerabilidades que cada um deles possui, para a partir daí conseguir dar um tratamento adequado e também um tratamento baseado na suitability, ou seja, oferecer para cada um desses públicos aqueles produtos adequados aos seus interesses, aos seus objetivos e às suas necessidades. E principalmente não oferecer produtos que não se adequam ao perfil desse consumidor. Então, é uma discussão já mais nova, já mais recente, mas com uma visão absolutamente complementar à 4539, ou seja, a política de relacionamento com clientes, né? Aliás, trazer para dentro da política de relacionamento com clientes, né, o relacionamento com os públicos vulneráveis, também é uma discussão do setor, né, é uma discussão amadurecida já, aliás, dentro do setor, né, porque são temas absolutamente relacionados e que precisam caminhar juntos. Então, assim, de mensagem inicial muito rápida e do ponto de vista setorial, né, quero dizer que em cima desses poucos minutos de falas, existem alguns anos de trabalho, né, a gente está resumindo aqui anos em minutos, né, mas é só para começar essa discussão, né, e a professora Elisa vai conduzir, né, e a gente continua aqui à disposição de todos para eventualmente sanar alguma dúvida, esclarecer algum ponto, se for necessário. Então, eu reitero aqui meus agradecimentos pelo convite, estou muito honrado e também quero aproveitar aqui e aprender com os professores nesta noite. Ô, Evandro, você passa a bola aí eu fico com aquela sensação de que sempre é muito pouco tempo, né? A gente precisa de mais tempo para falar. Mas muito obrigada, e eu quero deixar aqui aberto, a Edi falou no começo, né? A gente tem o chat, quem quiser trazer, por favor, tragam, interajam com a gente, vai ser super importante essa troca, né? Algumas coisas super interessantes, tudo que você trouxe aqui para a gente, Evandro. Eu primeiro gosto muito da perspectiva histórica que você traz para a gente, super importante, e realmente você esteve ali participando e está ali participando, super importante isso. E eu acho que a palavra que fica também é a ideia da complementariedade, né? Então, assim, a gente tem a visão do CDC, mas agora a gente está tentando pautar a visão do nosso regulador, do fiscalizador também aqui nessa figura, pela 4539, perfeito? E um tema que, para mim, assim, eu gosto sempre de falar, eu acho que a gente tem que pôr na nossa pauta sempre, é o sistema de autorregulação bancária, né? Se a gente tiver dúvida o que a FEBRABAN enxerga, ou qual é a perspectiva, é a gente olhar lá, vamos para o sistema de autorregulação bancária, vamos olhar para os normativos que a gente tem, né? E você trouxe um gancho importante, que é o do hipervulnerável, que é realmente um tema tão que está na crista da onda, como se diz, né? E que a FEBRABAN teve esse cuidado de escrever esse normativo. Então, eu acho que a gente precisa incluir mais nos nossos discursos, nas nossas falas, a questão do sistema de autorregulação bancária. Agora, pegando um pouco a ideia do Evandro, eu gosto muito da mensagem sistêmica, né? Enquanto tudo está conectado, e para a gente atuar hoje no sistema financeiro, com o fornecimento de produtos ou a prestação de serviço financeiro, a gente precisa ter essa ideia sistêmica. Não dá mais para a gente não se enxergar concebendo um produto para o sistema financeiro ou comercializando um produto para o sistema financeiro sem ter esse pano de fundo desse sistema todo que integra, né? E é com base nisso que eu queria ouvir um pouco agora, professor Ricardo Scolar, que é quem eu acho que pode trazer para a gente um pouco mais dessa visão dentro do sistema, da concepção. Então, eu acho que para você, professor, e é muito bom estar novamente num diálogo contigo, professor, acho que a pergunta que eu deixo aqui para a sua fala é quais, a gente pode dizer, né, mas quais os impactos da resolução, então, do Banco Central 4539, tanto na concepção, e aí, como o Evandro falou, né, a resolução vem anos depois do CDC, então, na reformulação também dos produtos e serviços financeiros. Eu queria agradecer à FEBRABAN, ao INF, a professora Elisângela, que é a nossa mentora, né? A oportunidade de estar debatendo um assunto tão interessante, porque me remete a muitas coisas dentro da nossa área bancária.
E também queria parabenizar o Evandro. O Evandro, apesar de falar que foi sucinto, né, que ele resumiu em poucos minutos, mas ele conseguiu condensar de uma forma muito precisa. Ouvindo a fala dele, não é média, a gente é amizade, mas a gente percebe o quê? Que é justamente um trabalho muito bem feito. Isso remete a uma coisa que eu comento muito nas minhas aulas. Eu falo, o nosso órgão regulador, o Banco Central, ele tem a felicidade de ter um autorregulador, que é a FEBRABAN, e o trabalho deles tem uma sintonia muito forte. E isso tem ajudado o mercado de uma forma muito positiva. Porque a gente percebe, por exemplo, um dos pontos que o Evandro comentou, a questão dos vulneráveis. Na verdade, a vulnerabilidade do consumidor na área financeira se acentua por diversas coisas que nós já vimos ocorrer lá atrás. Ou seja, a oferta de produtos de forma desmedida, muitos, não estou dizendo que a nossa prática é essa, mas ocorreu, a gente tem que reconhecer. Então, muitos produtos criados, o objetivo era concorrer, era ganhar dinheiro, não importando, por exemplo, se estava havendo uma questão de maior endividamento, de inadimplência. A 4539 já traz de cara um impacto maravilhoso, que é uma questão que eu acho que é o carro-chefe da FEBRABAN, não, desculpe, do Banco Central, nesse trabalho, e da FEBRABAN também na autorregulação, que é a questão da cidadania financeira. Então, antigamente, eu digo há uns 10 anos atrás, quando nós criávamos um produto novo, um empréstimo, um financiamento, um serviço bancário, a nossa preocupação era quanto ele ia render. Tá? Quanto ia ter de retorno, não estava preocupado se o usuário, se o consumidor tinha condições ou não. Aí em cartões aconteceu muito isso, ou seja, vários limites somados. Se qualquer pessoa fosse louca de usar todos os limites dados no cartão, ela com certeza quebraria. A 4539 trouxe uma coisa bonita, que é o seguinte, falou, olha, a partir de agora, e olha a questão da liberdade que o Banco Central nos dá. Ele não diz, vai ser assim, ele diz, olha, eu quero que você crie uma política de relacionamento com o seu cliente. Olha só, por quê? Cada um tem um cliente diferente. Então, você vai dizer qual é o teu público-alvo, o que você pretende oferecer a ele, e um detalhe importante, coisas que o brasileiro não faz, né? Por exemplo, eu via muito falar a questão dos juros. O Tos é especialista em finanças, né? Matemática financeira. Mas eu via muito o seguinte, você chegava para o cliente e falava assim, eu fui gerente de agência, quanto é a minha operação? Você falava para ele 8% ao mês. Ele olhava para você, aí você falava, vai ser R$ 400 por mês. O cara, legal, dá para pagar. O cara não estava preocupado se ia pagar 8%. Quer dizer, isso é falta de informação. Isso bate na questão da transparência, porque ser transparente não é não mentir. É pior que isso, é não omitir. Então, respondendo a sua pergunta, professora, na questão de concepção de produtos, hoje, o começo já é diferente. Quando eu vou criar um produto novo, a primeira pergunta minha é o seguinte, quem é meu público-alvo? O que eu estou trazendo de novo para ele? O que eu estou trazendo de benefícios? E isso eu sou obrigado a mostrar e apresentar. Então, essa questão que foi falada pelo Evandro de avaliar o pré, o atual e o pós. Ou seja, não adianta eu colocar um produto, eu preciso ter meios de validá-lo, eu tenho que ser transparente ao meu cliente, dizer da forma mais clara possível. Gente, questão dos contratos. Eu sou mais executivo, mas não adianta, eu tenho que ser bem direto e objetivo, qual a vantagem para ele e o que é melhor. Eu tenho a obrigação de oferecer a ele sempre o melhor produto. Não vou citar nomes de entidades financeiras, mas a gente percebe hoje que muitas entidades financeiras, já nessa hora, já partem para uma questão seguinte, de oferecer até produtos da concorrência. Quer dizer, isso não existe mais concorrência. A gente oferece ao cliente o que é melhor para ele, sempre olhando esses dois aspectos. E tem alguns pontos importantes. Aí bate a questão, por exemplo, que a professora Elis comentou, da reformulação de produtos. Por que eu vou reformular o produto? Eu reformulava o produto pelo simples objetivo de não estar me dando lucro. Só que hoje não. Nós temos um histórico, né, anterior da área financeira, que não é muito bom, mas hoje a maior parte delas busca riqueza. O que é buscar riqueza? Lucro, todo mundo busca, é óbvio que eu busco lucro. Mas a riqueza é quando eu busco lucro de uma forma sadia, de uma forma idônea, de uma forma transparente. E um detalhe, não matando a minha galinha dos ovos de ouro. Então, evitando o superendividamento, avaliando pontos. Então, logicamente, né, só resumindo, porque também não vou avançar muito, se eu avançar eu faço igualzinho o Evandro, vou falar a noite toda, mas resumindo, o importante hoje ao criar ou reformular produtos, não é só pensar no meu lado, é pensar no ganha-ganha dos dois lados, ou seja,
o que eu estou oferecendo de melhor para o meu cliente, vai me trazer lucro maravilhoso, mas também um detalhe, eu prestar atenção ao que ele me reclama. Questões importantes hoje, como portabilidade, questão de cobrança de tarifas, né? A questão de juros envolvidos, a questão de liquidação antecipada, são pontos que têm que ser vistos, sempre para poder oferecer um serviço melhor, tá bom? Professor, que bom que você traz esses aspectos, né? A questão de liquidação antecipada, de cobrança de tarifas, né? Então, acho que eu não sei, o que me vem uma outra ideia, né? Como é que a gente pode pensar a ideia de assegurar a consistência de rotinas, de procedimentos operacionais, nessa questão da 4539, né? Do relacionamento com o consumidor? Até completando, professor, é justamente isso. Na verdade, não adianta eu criar um produto. Detalhe, todo produto criado, reformulado, tem que ter métricas de avaliação. O Bacen acompanha isso, isso já é norma do Bacen. Por exemplo, qualquer produto que eu crio, que eu tenho inadimplência, e essa inadimplência começa a crescer de forma descontrolada, gente, eu acho que o objetivo, lógico, o objetivo é proteger o cidadão, mas eu acho que esse objetivo acaba atingindo a própria empresa. Muitos que estão aqui vão lembrar de uma certa financeira, lá atrás, né? Que diziam que se passasse na rua São Bento, né? Brincando, não sabia se tinha mais trombadinha, camelô ou construtor dessa empresa, uma financeira famosa, que só não quebrou porque ela tinha suporte. Mas olha só, gente, o que acontece? É aquela tal história. Quando eu não tenho dados de controlar o que eu ofereço, acaba quebrando todo mundo, gente. Isso é óbvio. Não tem milagre. O cliente é a nossa essência. Então, o que eu preciso fazer? Não só ter as áreas envolvidas, mas ter uma política aplicada. E um detalhe, política não é coisa estática, professoras. Política é coisa dinâmica. Então, o que eu tenho que fazer? A hora que eu tenho meus fluxos, meus procedimentos ajustados, eu estou fazendo o quê? Eu estou me reformulando. Então, é uma constante. O que valeu para mim colocar um produto hoje, daqui 6 meses, um exemplo claro que está na nossa frente, as fintechs vieram para ficar, as IPs, fintechs. Se nós, há 10 anos atrás, alguém falasse em fintech, eu lembro que eu dava aula para bancos, através do INF. Em 2015, eu não falava de fintech. Em 2016, já começamos a falar. Então, a evolução parte, não é só da empresa, ela parte da gente. Então, é uma constante atualização. Então, respondendo, complementando, é isso. Ou seja, os meus fluxos, as minhas áreas, também têm que ser treinadas constantemente e atualizadas, ligadas à área, como, por exemplo, o saque, a sua especialidade como ouvidoria, né, professor Elis? É uma coisa muito importante. Ver, por exemplo, quais são os pontos que o Ministério Público mais pega. Tudo isso leva o quê? A gerar uma coisa muito importante, que é o resultado positivo com o cliente. Tá bom? Nossa, professor, uma das coisas que eu quero destacar aqui na sua fala, já que você trouxe a bola para a ouvidoria, né? E aí a gente se controla para não falar nisso, né? Mas já que veio o assunto, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes dessa 4539, e aí se o Evandro quiser fazer algum comentário também, Evandro, é a ideia de que essa preocupação dessa visão do cliente, da ideia de qualidade, de olhar para o CDC e perceber o CDC na relação com o cliente a todo momento, não é mais algo da ouvidoria, é algo de todas as áreas, é algo compartilhado, é algo da instituição financeira. E para mim, assim, é o grande ponto. Não sei se Evandro quer fazer algum comentário, porque aí chega uma parte que a gente gosta de falar, né, Evandro? Que a gente se segura para não falar, mas... Então, é isso mesmo. E aí tem que se segurar, porque senão a gente vai atravessar aqui o samba, né? Mas é isso mesmo, né? A percepção que a gente tem hoje assim, é essa do compartilhamento, não é só a ouvidoria fazendo aquele papel e estanque dentro da organização, né? Muito embora a gente já tenha feito alguns benchmarkings aí com as IFs e em vários casos as ouvidorias são os protagonistas da política de relacionamento, tá? E não sozinho, tá? Na maioria dos casos há uma relação entre mais de uma área, né? Então há uma conexão, por exemplo, entre compliance e ouvidoria, envolvendo o negócio sempre, né, claro, para colocar ali, como a gente pode dizer, o guiso no gato, né, e dizer quem é o responsável pela política. Mas não é uma área só, não é mais a ouvidoria que carrega só esse piano, né, a cultura
institucional está sim sendo disseminada para que cada área tenha lá metaforicamente, um representante de ouvidoria, né? Então, é a ideia do ganha-ganha, né, professor Escolar? E a gente ganha, e se a gente estiver olhando para esse mercado, se adequando a esse novo momento, né? Bom, falando no ganha-ganha, e aí eu não tenho como não chamar o professor Escolar, até já comentou nosso especialista aqui em finanças. Professor Tosi, eu queria te provocar com a seguinte expressão, que eu acho que é uma expressão também que está no nosso dia a dia e que cada vez a gente tem que falar mais também, que é o suitability, né? Por favor, professor, nos ajude com isso. Como é que isso tem que estar no DNA, né? Tem que estar na fala de cada um dentro da instituição. E o que é? Vamos lá, professor. Eu acho que o suitability, o Evandro até adiantou um pouquinho, né, e falou, essa adequação, né, do produto, do serviço, né, quando a gente vai fazer oferta para o consumidor de produtos financeiros, que é essa grande preocupação, né, de vender o produto, ofertar o produto corretamente. Cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem uma experiência, um conhecimento com relação ao produto. Eu tenho que ofertar o produto com transparência, com honestidade, né? Fazer com que ele entenda aquilo que ele está comprando ali ou o que eu estou ofertando. O suitability, se levar ao pé da letra, é a adequação. E isso eu vejo que o sistema financeiro ele cresceu demais com isso, né? Os processos, o Zé Ricardo Scolar falou de cidadania financeira, né? Eu acho que o Banco Central vem impulsionando isso cada vez mais, e o Brasil vem crescendo com isso cada vez mais, em termos de educação financeira, em proteção ao consumidor de produtos financeiros, a própria inclusão financeira, fazendo com que as pessoas entendam a respeito disso. Então, adequar o produto, eu falo assim, encontrar a tampa certa para a panela. Você tem uma panela, toda panela tem a sua referida tampa. Então, você tem clientes que você tem o produto adequado para ele. Isso que eu chamo de suitability. E muitas vezes eu vejo isso como um processo de confiança. Porque se você vende um produto, oferta um produto, o cliente comprou esse produto, o consumidor comprou esse produto, e esse produto não atende à necessidade dele, ele perde a confiança no sistema. E uma vez que ele perde a confiança no sistema, e esse sistema sendo financeiro, isso gera um problema sério de imagem. Isso que a gente vê muito por aí, né? O cara vendendo um produto e lá na frente estoura um pepino que vai comprometer muitas vezes a imagem da instituição financeira. Então, dá para a gente citar vários exemplos aqui que a gente não pode colocar nome. E acho que os bancos se preocuparam bastante com isso. Alguns colocam até nas suas missões, né? Um grande aí fala que realmente só é bom para a gente se for bom para o cliente. Acho que isso é interessante, bem ajustado a esse propósito. E eu vejo os órgãos reguladores, por exemplo, o Banco Central, quando soltou a 4283 sobre suitability, já elencou, né, uma resolução com vários procedimentos a respeito disso. Eu acho um marco predominante na área de investimentos, a 539 da Comissão de Valores Mobiliários, que ali fala especificamente de análise de perfil de investidor. Então, se especifica bem essa questão de suitability aí dentro dessas regras. E se você lê a instrução que faz parte desse curso, você vê que ela sempre trata a respeito dessa proteção ao consumidor com relação a adequar o produto, o serviço ao cliente bancário, cliente consumidor bancário, né? Então, resumindo, suitability, adequação, adequar, saber adequar o produto. Essa é a... Perfeito. Acho que o restante já foi falado bastante a respeito, né? Então, como é um conceito... Professor, eu queria até aproveitar aqui a fala, Luana Farias. Obrigada, Luana, aqui, participação no chat. Enquanto você falava, eu fui procurar aqui, olha só. Olha o que ela diz para a gente, essa diversidade é relevante e precisa ser considerada no processo de tomada de decisão de investimentos, porque o mesmo produto não necessariamente será o mais indicado a qualquer investidor
em qualquer situação. Com certeza, com certeza. Exatamente, né? Acho que era essa a ideia. Professor Tosi, uma das coisas que... E aí, de novo, né? Desculpa, trazê-lo aqui para conversar com a gente é tão interessante, porque, assim, uma das grandes dificuldades que a gente tem na prática, e aí eu posso estar enganada, mas olhando por esse viés consumerista, é a complexidade do tema, né, dos nossos produtos, né? Quando a gente fala de taxa de juros, de cálculo, de custo efetivo total, né? Para a realidade brasileira, eu sei que é um tema um tanto quanto ainda indigesto, difícil, talvez difícil seja a palavra, né, Mais professor? árduo, né? Isso é verdade. Porque é a matemática ali, o cálculo ali, e o professor Scolari tinha feito um pouco dessa menção, né? As pessoas estão muito acostumadas a olhar o valor da parcela, mas não de compreender a taxa de juros, até porque às vezes é tão difícil, eu estou com pressa, eu estou com problema, cabe a parcela no meu bolso ou não cabe? Com certeza. Isso dá para falar, eu conseguiria ficar a noite inteira falando a respeito disso, mas eu te diria o seguinte, resumindo, tem que olhar o custo efetivo. Em operações de crédito, o que vale é custo efetivo total. E nada adianta você ver lá, no começo de um contrato, você pagando muitas vezes parcelas mais baixas, e você vê que ao longo daquele contrato tem outros itens, por exemplo, seguros, que vão crescendo com a idade da pessoa, que vão crescendo o custo com a idade da pessoa e faz com que o custo efetivo total da operação cresça. Existem produtos que têm fase de carência onde se cobra uma determinada taxa, e depois passa daquele período, a taxa muda, e a forma de capitalização, de amortização da dívida muda. Então, se eu for entrar realmente nessa praia de cálculo, hoje a gente vê muita coisa, até influenciadores, às vezes eu assisto alguns influenciadores, alguns metendo pau genericamente na caderneta de poupança. O cara lá, genericamente, ele fala assim, não, poupança é um péssimo investimento, e mete o cacete na poupança. Mas espera um pouco, não posso generalizar. De novo, é a tampa para a panela. Existe produto certo para a pessoa certa e um ademais. Poupança tem do modelo novo e tem do modelo antigo. O cara que tem uma poupança antiga, com rentabilidade de regra antiga, essa poupança hoje rende livre de imposto de renda 6,17% ao ano. Quando a gente está falando de uma Selic, de uma taxa de juros básica da economia, de 5,25, que efetivamente dá 5,15 bruto. Ou seja, tem que tomar cuidado quando se fala de produto para não generalizar. Espera um pouco, se o cara tem uma caderneta de poupança dessa que está rendendo 6,17 ao ano, e eu estou na orelha dele falando, olha, essa poupança é uma desgraça, a poupança é uma desgraça, espera um pouquinho, vamos ver que tipo de poupança que ele tem, que tipo de produto que ele tem. E eu acho que dentro desse treinamento que a gente vai desenvolver, o módulo meu vai servir um pouco para essa questão de explicar para as pessoas o que são os produtos, um pouquinho, o básico, evidente, não dá para entrar dentro do contexto avançado, mas ter a noção desse produto que faz parte da educação financeira. E eu estou muito satisfeito com a inclusão dessa disciplina aí dentro do ensino médio, né, do ensino fundamental. Baixei todas as apostilas, baixei todos os materiais que estão lá no Banco Central e verifiquei um material de alta qualidade. Então, agora temos que treinar os professores também, que vão ministrar isso aí. Então, é uma disciplina contagiante. Educação financeira, conhecimento de produtos, né? Eu acho que é importantíssimo aí para essa atividade. Perfeito? Nossa, professor, e aí, olhando pelo viés consumerista, se o senhor ficou feliz, o senhor não tem noção de como a gente, né, do lado de cá, ficar feliz, porque, assim, a gente fica pensando, poxa, o banco tem que ter clareza, né, direito básico do consumidor, mas como é que a gente consegue explicar o custo efetivo total para uma população que tem dificuldade com a matemática, né, juros simples, juros compostos? Então, assim, a gente, enquanto olhando para o direito consumerista, para esse direito básico à educação, né, a gente precisa também olhar para esse nosso consumidor, para as dificuldades dele enquanto indivíduo. Por isso que essa questão que a gente traz do hipervulnerável, principalmente na nossa temática aqui, é ainda mais importante. É verdade. Agora, Realmente. Essa questão de vulnerabilidade, eu acho que é uma chave
chave do que foi falado. É muito importante mesmo. É isso, a gente precisa ter, eu brinco desse botão ligado, né? Acho que é um pouco disso, né? Bom, e já que o tema, né, eu acabei esbarrando aqui em direito do consumidor, informação, agora a gente vai nadar numa outra corrente aqui, é a ideia do crédito, e para isso eu trago o nosso querido professor Morishita, também nosso parceiro aqui do INFE-FEBRABAN. Professor Morishita, quando eu falo de direito básico do consumidor, a ideia de oferta adequada, né, à necessidade do cliente, a gente meio que tocou já nesse ponto, mas agora a gente podia pensar um pouco na ideia da concessão do crédito. Como é que a gente pode pensar em concessão de crédito com base nessa premissa, professor? Precisa habilitar o áudio aí, Morishita. Acho que seu áudio está mudo, professor. Opa, agora sim? Obrigado. Bom, então, boa noite a todos e a todas. Agradecer aí a oportunidade de compartilhar, né, esses minutos, né, para falar de um tema super, mega importante, né? Agradecer aí a INFE-FEBRABAN, a professora Elis, o Escolar, o Tosi e o Evandro aí para compartilhar conosco. Falar de crédito, né, para o consumidor. O que a gente vê, pegando um pouco o que o Armando estava falando, né? Nós precisamos fazer conta, na verdade é esta, né? E o que é fazer a conta? É ver se aquele crédito que ele está tomando, quer seja numa loja de varejo, num carnê de loja, num financiamento, né? Ou que ele quer financiar um carro, ou uma casa, ou até bens duráveis. Será que aquele valor cabe dentro do bolso dele? Acho que esse é o ponto mais importante, até levando em consideração o que o Tosi acabou de falar. Fazer conta não é o nosso forte, mas muitas vezes a gente olha o valor da parcela. Eu consigo pagar? Acho que esse é o maior desafio. E outra coisa, quando a gente fala de crédito, né, é saber se aquele crédito que ele está tomando vai gerar lucro ou vai gerar receita, né? Porque a gente sabe que a inadimplência que ocorre, que é uma das vulnerabilidades que o Evandro abordou no início da fala dele, essa vulnerabilidade do inadimplente é um caso muito sério, juntamente com o desemprego. E isto tem aumentado, né, a inadimplência. Agora, será que o tomador de crédito ele toma no produto corretamente? Será que aquele produto que o gerente oferece para o consumidor, cliente, é adequado para aquela finalidade? Acho que tudo isso a gente tem que saber, né, na hora de tomar crédito, olhar se aquela linha de crédito, aquele cartão de crédito, um cheque especial, um crédito parcelado, né? E nas empresas, a mesma coisa, né? Será que o dinheiro que eu estou tomando na empresa realmente é para uma necessidade de fluxo de caixa, né? Ou é para um capital de giro, né? E aí a gente entra naquele problema de mistura de bolso da pessoa física, da pessoa jurídica, que é um outro problema que nós temos, né, quando a gente fala de crédito consciente, de um crédito que deveria ser mais direcionado, né, para a sua finalidade, né? E aí a gente tem no mercado alguns produtos de crédito que têm menor risco, têm maior risco, né? E quem trabalha com crédito, né, nos casos hoje, a maior parte dos lucros das instituições financeiras
são oriundos da intermediação financeira, ou seja, das operações de crédito. E a gente tem visto, né, o crescimento da carteira de crédito no Brasil, né? O que isto é positivo quando a gente olha a relação crédito-PIB no Brasil, né? Só que o maior desafio que eu vejo, professor Elis, é saber se o tomador de crédito, né, ele tem esta consciência que aquele crédito que ele está tomando realmente vai gerar recurso, vai dar lucro para ele, ou simplesmente é para cobrir algum buraco na vida financeira? Acho que esse é um dos maiores desafios que a gente vê. Ai, professor, nossa, que bom a gente tocar, a gente esbarrar nesse assunto e ter esse espaço aqui para falar, né? Eu acho que duas coisas eu traria aqui, eu acho que para a gente provocar um pouco nisso mesmo, professor, a gente queria te ouvir também mais, eu acho que todo mundo quer te ouvir. O professor Ricardo Scolar falou um pouco sobre essa ideia da dinâmica, né? A gente tem que olhar para esse mercado e entender. E óbvio que a gente está num momento importante da economia, né? Então a gente precisa olhar para tudo isso. Como é que a gente chega nesse momento, nesse cenário agora? E aí, da mesma forma como a gente falou com o professor Tosi, assim, que a gente vai falar de taxa de juros, de custo efetivo total, para uma pessoa que talvez nem conheça cálculo de juros, é muito difícil. Uma das grandes dificuldades do produto financeiro, às vezes a pessoa bate a porta da agência bancária para abrir a conta. A gente não tem nem tempo de explicar como é que funciona aquela conta corrente, porque a pessoa acha que já sabe e vamos embora, só quero assinar onde é que eu quero o número da minha conta. E o crédito é porque a pessoa está precisando mesmo, tem alguma necessidade. E aí, professor, a gente vai falar muitas vezes do microempreendedor, a gente teve aqui uma live, né, para falar sobre empreendedorismo, inclusive, a gente vai falar de uma pessoa física que não sabe, talvez, usar o crédito para as necessidades pessoais dela, e essa pessoa física que é um microempreendedor também. E aí ele vai tomar na pessoa jurídica. Então, acho que a provocação que a gente pode fazer aqui é que é óbvio que a gente tem que ter essa preocupação dentro do sistema financeiro, mas fica o nosso alerta para esse tomador, né? Para o uso consciente do crédito. Acho que a gente podia talvez te ouvir mais sobre isso, professor. Nossa, que bom que você fez esta pergunta, fantástico. Olha, uso do crédito consciente. Olha, eu falaria para todos que se todos tivessem esta consciência, nós não teríamos tanta gente perdendo o sono. Né? São noites mal dormidas porque pessoa devendo, você não tem sossego, você não tem paz na vida, né? E dentro do crédito consciente tem algumas abordagens que são interessantes, né? Que escolha o crédito que melhor se adeque à sua necessidade. Acho que esse é o principal ponto do crédito consciente. Nós temos uma gama de produtos bancários que são oferecidos, né, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, né, mas saber qual é o produto mais adequado, aquele que cabe dentro do seu orçamento. E muitas vezes a gente só olha o que a gente ganha, só que a gente não olha o que você gasta. Acho que esse é o X que a gente comenta muito, né? A gente fala, meu salário é pouco, mas por que será que meu salário é pouco? Porque eu estou gastando muito? Então, esta relação receita-despesa, eu acho que é um ponto do crédito consciente que eu gostaria que o pessoal que está nos assistindo, né, olhasse com mais cuidado o seu orçamento financeiro, né? E uma outra dica que eu gosto muito, quando a gente fala de crédito consciente, né? Pesquise as alternativas disponíveis que nós temos no mercado. Por que eu vou pagar 12%, 13% se eu tenho uma taxa de juros de 6%, 7%? Acho que a escolha da melhor alternativa
é um dos pontos do crédito consciente. E por que que isso não acontece muitas vezes? Que a pessoa está devendo, está com nome nos meios de proteção ao consumidor. O que oferece, a pessoa pega e não faz a conta, como nós estamos falando aqui, que o Tosi abordou muito bem, que é calcular a taxa, né? Então, acho que esse é um segundo ponto que eu vejo, né, como um fator interessante. E um terceiro ponto, né? Procure orientações para o uso do crédito, gente, né? Procurar um orientador financeiro, né? Que não pegue o primeiro que te oferece crédito, que hoje o mercado está assim, o telefone não para, é toda hora a gente oferecendo crédito. E tem gente que toma tudo que se oferece, né? Então, o mercado está aí, né? E cada vez mais o marketing agressivo, né, na oferta de crédito tem sido muito constante. E as pessoas que não tiver esta orientação financeira, né, vai ter esta vulnerabilidade no futuro de pagar a conta mais cara, que é a inadimplência para as instituições e também para o consumidor inadimplente. Tá? Então, acho que seria 3 pontos de reflexão. Obrigada, professor. Opa. Obrigada por essas reflexões aqui. Professor Escolar. Sem áudio, Você né? quer responder? Acho que tem uma pergunta aqui, professor. O senhor quer aproveitar? O áudio escolar. O áudio. Sem áudio? Agora Agora. sim, agora ok. Ah, então, veja bem, tem uma pergunta aqui da Gláucia Gutierrez. Ela pergunta o seguinte: ferramentas como Know Your Customer, ou seja, conheça seu cliente, aplicadas pelas entidades cedentes de crédito, não auxiliariam na assertividade do produto ideal? Eu vou começar a responder, porque com certeza, viu, Gleice? Isso aí, Gláucia, com certeza, se eu direcionar e fizer as perguntas certas, eu acho que junta muito do que eu falei, do que o professor Tosi falou e do que o professor Mugita falou. Ou seja, o que acontece? As entidades criarem produtos adequados, direcionar os produtos conforme o perfil do cliente, ou seja, atender a demanda dele, e o uso consciente, como o Mugita falou. Ou seja, você consegue classificar o tipo de produto adequado. Só para completar rapidinho, professor Elis, a gente vê muitos casos, como o professor Mugita comentou, não vou citar nomes, mas a gente vê empresas, eu vou contar um caso de uma empregada minha, anos atrás. Ela descontava o vale transporte dela todo mês para pagar despesa, o famoso puxadinho. Aí eu perguntei, quanto você paga de juros? Ela pagava 21% ao mês. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te emprestar e você me paga 3% ao mês. Já é bastante, né? Mas olha só, o bacana, só para resumir, com 6 meses ela virou para mim e falou, seu Ricardo, eu não preciso mais. Por quê? Ela todo mês começou a ganhar 18%, recuperou o capital inteiro. Então, é muito importante. Eu acho que esse processo realmente de você coletar dados e usar de forma proativa, isso é importantíssimo. Obrigada, Gláucia. Obrigada, professores. Bom, eu acho que, assim, eu me sinto privilegiada em poder ouvir vocês e aprender um pouquinho, ou aprender tanto, né, sobre cada área, que o quanto tudo está correlacionado, né, muito bom. E eu queria destacar, acho que aqui, nesses momentos finais aqui, que recentemente o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor sofreu uma alteração importante, não é, como a lei aprovada agora em julho, né, que toca exatamente o nosso mercado. Ou seja, se já era direito básico do consumidor e a gente tinha lá o direito à oferta adequada, à informação
clara e objetiva sobre aquilo que estava sendo oferecido para ele. Agora, desde essa alteração que nós temos de julho para cá, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor tem lá no seu rol de direitos básicos do consumidor a garantia de práticas de créditos responsáveis, educação financeira, garantia do mínimo, né, de subsistência, o mínimo ideal ali. Então, ou seja, essa alteração do CDC vem olhando para essa ideia sistêmica de tudo que nós, que trabalhamos no sistema financeiro, precisamos tomar cuidado. De novo, seja na concepção de um produto, seja na comercialização desse produto, ou até lá na oferta direta ao consumidor, né? Então, é muito bom poder reunir essas vozes aqui para a gente dar mais força para esse tema que é tão importante. E eu quero lembrar vocês também, né? Vou aproveitar para deixar aqui para a nossa audiência, o normativo 24 do Sistema de Autorregulação Bancária, que é do hipervulnerável, eu acho que desse nicho, né, que a gente tem que cuidar mais ainda, que é desse vulnerável. Então, eu queria deixar aqui um alerta para que todo mundo conheça, que a gente comece a se preocupar cada vez mais com isso, porque esse é o nosso cenário, é o nosso contexto, né? A gente precisa saber em que cenário nós estamos inseridos para a gente conseguir ter práticas mais adequadas, né? E aí, aproveitando, lembrar que a gente conseguiu reunir essas vozes aqui, mas a gente também, nós estamos com um curso que vai acontecer agora, que começa, acho que agora em setembro, né, exatamente para a gente falar sobre o relacionamento com o consumidor, olhando para o normativo da FEBRABAN, olhando para o normativo de autorregulação bancária da FEBRABAN, olhando para a resolução do Banco Central. Muito obrigada, Edi, é isso mesmo. Bom, convidamos todos. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Evandro aqui, representando a FEBRABAN, trazendo para a gente um pouco essa voz do que está acontecendo ali, das preocupações da FEBRABAN. Agradecer a professora Ricardo Scolá, a professora Mário Morichito e a professora Armando Tosi. É muito bom compartilhar esse espaço virtual, ainda que virtual, com vocês. É muito bom dividir esse espaço com vocês. Edi, você, em nome do INFE-FEBRABAN, muito obrigada por criar esse espaço, por propiciar isso a gente, sem esquecer dos nossos queridos Renato e Alex, que estão aqui participando, e de todas as pessoas que acompanharam essa live ao vivo, ou ainda quem for assistir, vai estar lá no canal do INFE-FEBRABAN no YouTube. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, professora, em nome do INFE, da FEBRABAN, agradecer a participação do professor Scolá, do professor Morichita, da sua coordenação, do professor Tosi. Evandro, foi um prazer tê-lo conosco, aí nos dando a luz, né, de que a FEBRABAN tem trabalhado, e agradecer a todos que estiveram aqui conosco nesse rápido momento, passou uma hora voando, convidá-los aí ao curso, onde cada item aqui será muito bem detalhado. Será um prazer tê-los lá. Uma boa noite a todos, obrigada mais uma vez, Renato, Alex, por mais um evento finalizado. Evandro, gostaria de finalizar, falar alguma coisa, fique à vontade. Liz, você deixou a responsabilidade para mim, né? Mas eu quero mesmo agradecer de novo, tá? Esse gancho, esse gancho que a Elis fez agora no finalzinho é da maior relevância, tá? Social, para o setor, tá? Para todas as pessoas, tá? Então o setor trabalha esse tema desde antes de 2013, tá? Quando o PL ainda era anteprojeto, né? O anteprojeto virou projeto de lei e hoje lei, né? Esse tema é muito importante para o setor, muito importante para os consumidores e está totalmente imbricado com tudo que foi falado aqui, né? O consumidor endividado, como o professor Morichita disse, também não tem sono, né? E é verdade, né? E isso encarece o custo do crédito, né? Hoje, né, até 2019, 30% do spread bancário é inadimplência. Então, assim, é uma parcela muito alta que todos os demais pagam, né? E a educação financeira, ela tem um papel absolutamente relevante nisso. Então, a gente precisa trabalhar esse assunto, que a gente não teve educação financeira na nossa geração. Eu vou me colocar aqui na geração de vocês, tá? Vou tomar essa liberdade. Nós não tivemos essa oportunidade, e aqui já foi comentado, acho que pelo professor Armando, né, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, né, a INEF, a FEBRABAN é parte da INEF, né, e que as nossas gerações futuras tenham acesso à educação financeira na grade curricular, é fundamental, é importantíssimo. Mas enquanto isso, vamos fazendo a nossa parte aqui, né, levando orientação para as pessoas em cursos extracurriculares da melhor forma possível.
Obrigada, Evandro. Obrigada, professores. Obrigada a todos pela presença. Obrigado. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Até. Valeu. Sucesso. Tchau. Obrigada.